Rafael Veiga é um dos principais jogadores do elenco do Palmeiras, mas não vive o seu melhor momento no clube. Mesmo ainda sendo importante com gols e assistências, é clara a sua queda de desempenho no começo de 2025. Nesse vídeo eu vou trazer para você o porquê da má fase do Rafael Veiga e o que precisa ser feito para ele voltar a ser o jogador que a gente conhece. Vem comigo! Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, uma análise muito pedida por vocês aqui nos comentários, porque em 2025 o Rafael Veiga tem 2 gols e 7 assistências, então ele foi decisivo para o Palmeiras em algumas partidas, inclusive na semifinal contra o São Paulo, é ele quem marca o gol que classifica o time para a final do Paulistão, mas o desempenho do meia não tem sido dos melhores, principalmente quando a gente compara com temporadas anteriores dele no Palmeiras. Só que o que mudou desde então? Qual que é o problema do Veiga nessa temporada? Eu vou responder tudo isso, só antes eu queria mostrar pra você a história do Jeff, que comentou aqui num dos vídeos nossos. Olha só, já te acompanhava há bastante tempo e só hoje descobri que não era inscrito. Mal minha, novo inscrito rumo ao 100k. É por isso, meus amigos, que todo santo vídeo eu venho te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque com certeza tem vários outros Jeffs me assistindo agora aí, que acompanham o canal, mas esquecem de se inscrever. Pode ser você, acontece, faz parte, então não vacila, faz isso agora mesmo para não perder mais nenhuma análise aqui do canal. E bem, existem diversos fatores que podem explicar o mau momento do Rafael Veiga, só que em primeiro lugar, para mim, o mais importante de tudo que a gente não pode ignorar são os problemas coletivos do Palmeiras, não só em 25 como em 2024 também. Lá desde a saída do Danilo, ainda no começo de 2023, o Palmeiras tem encontrado problemas na sua saída de bola. Tentou num primeiro momento manter a sua saída com 3 defensores e aí mais só um volante à frente, o que não deu muito certo. Tentou outras coisas também, como uma saída mais sustentada, com os 2 laterais participando mais, só que novamente o time seguiu tendo algumas dificuldades nesse primeiro momento de construção, que influencia diretamente na sequência do jogo. E é nesse ponto que entra o jogo do Rafael Veiga, porque ele é um cara que gosta de ficar próximo ao gol, que gosta de se posicionar entre as linhas de meio campo e de defesa do adversário, ser acionado nesse sentido, e a bola muitas vezes não tem chegado da forma que deveria. Por mais que o Veiga baixe bastante para ajudar na construção do jogo, a gente sabe muito bem que nos seus melhores momentos ele sempre era um cara que se posicionava mais próximo da área do adversário, chegando para finalizar, se aproveitando da movimentação dos companheiros para ser um elemento surpresa e assim marcar muitos gols. Hoje o Palmeiras tem sido um time que ofensivamente ocupa mal o campo do adversário e isso afeta muito o jogo do Rafael Veiga. É simples a gente fazer uma comparação de anteriormente, ainda com o Abel Ferreira, o Palmeiras ter uma saída de bola bem definida, desenhada ali com 3 jogadores e mais 1 ou 2 volantes à frente para fazer essa bola chegar nos meias e atacantes, então um ataque posicional muito bem definido desde a saída de bola. E nesse último jogo contra o Corinthians, por exemplo, se a gente for comparar, esse lance aqui é inacreditável, você tem 5 jogadores do Palmeiras em volta do bloco do Corinthians, ninguém nas costas da primeira pressão e o resto todo lá na frente, incluindo o Rafael Veiga. Como anteriormente esse desenho do time era ainda mais claro, me parece que a função do Rafael Veiga também era mais clara, porque ele era esse camisa 10 de um 4-2-3-1, que era a formação base que o Palmeiras usava, só que claro que o time rodava com bola para fazer a saída de 3 e ele virava esse meia atacante pela direita. Com isso ele tinha liberdade para poder encostar ali no ponta direita, né, para fazer tabelas, para ser acionado entre as linhas, para construir boas jogadas por ali, trocar de posição e tudo mais. Hoje ele não faz mais essa função porque quem faz é o Richard Rios. O Rios é um jogador que acaba tendo que jogar como esse volante pela direita, que avança no momento ofensivo, que pode trocar de posição ali com o lateral, com o ponta direita e tudo mais. É a função que ele faz, é como ele vai render no Palmeiras. E apesar dele ter a sua qualidade, ele é um jogador completamente diferente do Rafael Veiga.
E aí com isso o Veiga acaba ainda sendo esse camisa 10 do time, só que podendo cair para os dois lados, às vezes ficando mais centralizado porque você tem o Rios infiltrando pela direita, o meia esquerda vindo para dentro com a ultrapassagem do lateral, só que aí às vezes o Veiga também tem que baixar para ajudar o time a construir e compensar essa subida do Rios, só que se ele não faz isso, só espera a bola na entrelinha, a bola não chega da melhor forma, então é uma situação meio difícil, eu acho. Outro ponto que eu vi gente falando, e eu acho até legal a gente esclarecer aqui, eu vi algumas pessoas comentando que talvez esse momento de baixa do Veiga tenha a ver com uma questão de função sem bola, dele ser exigido taticamente no momento defensivo. Acho que isso ficou meio marcado por causa do jogo contra o São Paulo, que ele teve que marcar o Oscar e com bola não fez uma partida boa, mas sem bola fez uma partida muito boa. Só que eu acho que vale deixar claro aqui, o Veiga sempre teve uma função tática defensiva, seja na boa ou na má fase. Todo mundo sempre cumpre funções sem bola e todo mundo sempre vai ter que cumprir funções sem bola. Nas melhores fases do Palmeiras do Abel, por exemplo, o Veiga ele sempre era o cara encarregado de marcar o primeiro volante do adversário, que geralmente é o cara da saída de bola, do primeiro passe, né, dessa saída. Essa era sempre a função defensiva do Veiga, ele sempre teve um papel defensivo dentro do time e sempre vai ter, assim como todos os outros jogadores. Então não me parece que seja esse o grande problema. E vocês estão vendo que a minha análise está partindo muito do coletivo. Eu acho que aqui no Análise Verdão a gente tem bastante essa editoria. A gente gosta de olhar primeiro para o coletivo e depois para o individual. Porque um coletivo bom potencializa o individual e um coletivo ruim também prejudica o individual. Só que tudo isso que eu tô falando significa que é só culpa do coletivo e que o Veiga tá ótimo individualmente falando? Claro que não. Não é isso, é fato sim que o Veiga tecnicamente não vive uma boa fase, tem tomado decisões erradas, tem brilhado pouco com bola, é um cara que pode muito mais do que tem feito, a gente sabe disso. E pra corroborar com isso que eu tô falando, quando a gente compara os números dele nessa temporada com os de 2024, vejam como ele teve uma queda no aproveitamento de dribles, no aproveitamento de duelos ofensivos ganhos e também de passes em profundidade, além de estatisticamente estar passando menos, chutando menos e driblando menos. Por isso, gente, se no jogo da volta do Paulistão, por exemplo, o Maurício tiver 100% e ele entrar no lugar do Rafael Veiga, é justo, não é nenhum absurdo pela fase que vive o Rafael Veiga. Inclusive, se você quiser uma análise de como o Maurício pode entrar nesse time do Palmeiras, como o Paulinho pode entrar nesse time do Palmeiras, comenta aqui que eu faço nos próximos dias. Mas voltando, qual que é o meu grande ponto aqui? Na minha visão, a principal questão ela é coletiva, porque com o time mal coletivamente, não tem Veiga, não tem Maurício, Vitor Roque ou até Estevão que resolva, como a gente viu contra o Corinthians. Com o time ocupando mal os espaços, não criando boas linhas de passe e sem infiltração, o adversário vai conseguir encaixotar o Palmeiras sem muita dificuldade. E aí dentro desse contexto, o Rafael Veiga não é o tipo de jogador que vai resolver tudo com um passe incrível que desmonta a defesa adversária. Ele não é esse tipo de jogador, ele é um jogador que vai gostar de atacar os espaços, de jogar perto da área, de finalizar as jogadas de maneira rápida. Foi essa a melhor versão do camisa 23 pelo Palmeiras e que nos rendeu inúmeras conquistas com ele sendo o grande protagonista, ou pelo menos um dos grandes protagonistas. Por isso, inclusive, eu não acredito na teoria de que o Palmeiras está criando pouco ofensivamente por conta da má fase do Rafael Veiga, porque o Veiga nunca foi destaque do Palmeiras como o grande criador de jogadas do time. O Palmeiras criava muitas chances de gol por causa do coletivo forte e ajustado, não por causa de uma individualidade, de um camisa 10 criador. Portanto, a conclusão final é que jogadores podem passar por bons e maus momentos, isso faz parte, ainda mais um cara que tá aí no Palmeiras há quase 10 anos. Só que o coletivo não pode depender dessas individualidades, o coletivo precisa estar ajeitado. E se você for parar pra pensar, mesmo com tudo isso, o Veiga segue sendo importante pro Palmeiras, né? Foi com gols e assistências dele que o Palmeiras conseguiu chegar até a final do Paulistão. E a gente já viu esse Palmeiras conquistando títulos com o Veiga bem, com o Veiga mal, com o Veiga fora, com outros jogadores também bem e mal. Então o time precisa estar organizado e preparado pra potencializar a qualidade do Veiga e de todos os outros jogadores. E já no jogo de volta da final do Paulistão.
Mas e você? Concorda comigo? Discorda? Quero saber a sua opinião nos comentários, porque a nossa intenção aqui é sempre tentar trazer um olhar um pouco mais aprofundado para essas coisas que rondam o Palmeiras, tentar aprofundar um pouco mais esse debate, e essa questão da má fase do Rafael Veiga com certeza é algo que está em debate, então eu quero saber a sua opinião. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece também de deixar o likezinho, porque aí você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal. Não esqueça também de se inscrever aqui no Análise Verdão para não perder as próximas análises e para ajudar a gente a bater os 100k. E eu deixo como sugestão você assistir essa análise do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, porque o primeiro passo para o Palmeiras corrigir os seus erros é entender onde errou. E nesse vídeo eu analiso tudo, meus amigos. É só clicar aí na sua tela e assistir agora mesmo.